Amigos do Saúde Digital, um tema importantíssimo para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, muitas pessoas pensam que isso é só para quem tem produto digital, isso é só para quem é uma empresa de tecnologia. E engana-se. Por exemplo, você que é médico, você que é gestor de uma clínica, de um hospital, tudo aquilo que está sendo registrado em papel é um dado que está sob a lei da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são dados que podem ser digitais ou físicos. Então, você precisa dominar esse conceito. O Brasil está evoluindo, assim como o mundo, nas leis que regem a Lei Geral de Proteção de Dados, esse arcabouço legal, e a gente precisa entender melhor. E eu tô falando aqui com a minha amiga Tainara, da Data Guide, que é uma empresa de consultoria, é uma empresa que cuida da Lei Geral de Proteção de Dados. A SD Conecta é cliente da Data Guide desde o final de 2020. Vocês veem que a importância que a gente dá para esse tema. Somos muito bem atendidos pela Data Guide e eu tô tendo o privilégio de receber aqui em São Paulo, Tainara. Queria que você se apresentasse seu background, depois a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E conta um pouquinho da Data Guide. Show, valeu pelo convite, muito obrigada, Lorenzo, é um prazer estar aqui hoje. Bom, falando um pouquinho sobre a Tainara, né? Eu sou de Florianópolis, talvez o sotaque vai entregar um pouco aqui, né? E a minha formação, meu background, ele começou com a área jurídica, mas eu atendia muitas startups num escritório de advocacia lá de Florianópolis, e algumas delas já estavam num contexto internacional, muitas na União Europeia, e sendo demandadas lá com a GDPR, a tal da GDPR. Tô falando aqui de 2018, mais ou menos. E naquela época eu comecei a me inteirar sobre o assunto para atender aqueles clientes que estavam tendo aquela demanda por outros dos seus clientes. E eu percebi que essa temática de proteção de dados, segurança da informação, ela tendia a ser reforçada no Brasil também por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que já vinha sendo discutida, né? Há mais de 10 anos, na verdade, já se falava sobre uma lei de proteção de dados para o Brasil, mas nesse contexto internacional, de vários países revisitando, ou a própria GDPR, né, sendo sancionada, publicada e entrando em vigor, tudo isso começou a ser muito mais crescente, uma preocupação que o mercado em si começou a demandar das empresas também, né? Então, na época eu sabia que o Brasil, assim como aqueles meus clientes que estavam na União Europeia, estariam desassistidos, né, de profissionais especializados realmente nessa temática para direcionar ali um caminho mais seguro. Então, fui me aprofundando sobre a lei. E, rapidamente, eu entendi que, muito embora LGPD, GDPR são, né, instrumentos jurídicos, a dinâmica de implementação em si não é um trabalho só de um advogado. Pelo contrário, tem uma parte ali do trabalho que eu diria que é uns 40%, que sim, envolve documentação, né, muito criar histórico de provas, né, de que você está investindo ali em melhores práticas de privacidade, de proteção de dados. Então, alinhar a dinâmica de responsabilidade em contrato com o fornecedor, tudo isso um advogado, ele naturalmente ele tem as melhores skills ali, né, para estar orientando uma empresa. Mas tem uma parte muito forte desse trabalho de conformidade também que envolve TI, que envolve segurança da informação, conhecimento sobre redes, vulnerabilidades, gerenciamento de risco, por exemplo, e tudo isso, né, o ideal seria que fosse um trabalho feito em conjunto, né, e com essa dinâmica, entendendo essa dinâmica, eu decidi, junto com o Thiago Schutz, abrir a Data Guide, e a Data Guide, ela nasceu já com proposta de ser uma consultoria, de ser uma empresa multidisciplinar, então, a gente ajudaria as empresas a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados por meio de um programa, da implementação de um programa de proteção de dados e privacidade, que é o cerne da LGPD. Se for para resumir assim, o que a LGPD espera das empresas? Ela espera que essa empresa, as empresas no geral, instituições públicas, enfim, elas consigam gerenciar e implementar um programa de proteção de dados e privacidade. Claro que a complexidade disso vai ser
variada a partir de uma pequena empresa, o que uma pequena empresa precisa implementar, uma grande empresa, uma empresa que está lidando com muitos dados sensíveis, dados confidenciais. Então, tudo isso é proporcional, né, em termos de desafio, mas em geral é isso. E esse é um pouquinho do contexto aí da abertura da Data Guide. Perfeito, e é a gente citou, né, o Thiago da Silva Schutz, que é o escritório Sim. que você fez parte e depois montou a Data Guide, que a gente também é cliente da Silva Schutz, que é um escritório de advocacia. E você sabe, né, Tainara, a gente atende, nosso modelo de negócio é B2B, então a gente atende empresas multinacionais, principalmente a indústria farmacêutica. Quando a gente chegou lá no final de 2020, a gente estava passando por um processo de homologação numa multinacional, e aquele foi muito importante e é muito importante você investir em todos esses processos para a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas mais do que uma lei, eu costumo dizer, inclusive para o meu time, que eu comparo muito com usar a faixa de pedestre. Vou te explicar como é que é. Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, a lei, ela precisa de uma educação, de um arcabouço. Por exemplo, existe a lei que quando tem a faixa de pedestre, você tem que atravessar na faixa de pedestre, para você evitar um acidente, ser atropelado. Agora, por exemplo, eu ensino meu filho que na hora que vai atravessar a rua, ele tem que atravessar na faixa de pedestre. Tenha carro ou não tem, porque aquilo ali é o certo, ali é onde você está mais seguro. Então é todo um arcabouço que eu tenho que passar para o meu filho, pegar na mão dele, levar ele do outro lado, explicar tudo, e com isso você vai construindo uma educação. Lei Geral de Proteção de Dados é a mesma coisa. Você tem que ter uma empresa que pensa isso, que respira isso, que as pessoas estão comprometidas e levam realmente isso a sério. E não é uma obrigação para você marcar um checkpoint, pra você falar que tem, ou para passar uma homologação, enfim. Isso a gente trabalha muito. Queria que você falasse um pouco desse conceito, né? É muito mais do que você obedecer um top-down, né? É uma cultura que você tem que desenvolver dentro da sua empresa. Não, perfeita essa analogia. Eu nunca tinha ouvido, mas faz todo sentido. E da mesma forma que ninguém gosta de parar, né, com seu carro na frente de uma faixa de pedestre, mas reconhece que isso é uma ação que facilita ali, né, o fluxo no trânsito, por exemplo, traz mais segurança para pedestre. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem num contexto muito parecido, porque principalmente para a área médica, né? Eu vou tentar focar aqui meus exemplos e toda a minha fala para a área médica, que é boa parte dos nossos ouvintes aqui hoje, imagino que sejam dessa área. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, beleza, mais uma nova lei, né? Então, o brasileiro, no geral, ele já tem, né, muitas outras legislações que tem que estar se preocupando, outras burocracias. Então, num primeiro momento, isso traz um certo desconforto, né? Ninguém quer adicionar mais uma camada de complexidade aí para o seu negócio. Mas ao mesmo tempo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ajuda muito para a perspectiva de uma empresa, principalmente para a área médica. E por quê? Porque antes, não significava que antes as empresas já podiam fazer o que quisesse com dados e tudo mais. Pelo contrário, existiam legislações esparsas que falavam direta ou indiretamente sobre o que uma empresa, um hospital, deveria fazer no uso ético de dados. Já tinha a questão lá de prontuário, por exemplo, que exigia dinâmicas de armazenamento de dados, enfim, específica para a área da saúde, e que trazia, e eu digo que era muito pior antes da LGPD, por quê? Porque existiam muitas legislações esparsas e era muito mais inseguro o contexto jurídico, né? Então, tal iniciativa que está envolvendo o uso de dados, eu posso ou não posso? Antes eu tinha mais de 30 legislações que indireto ou indiretamente estavam falando aquilo e ainda tinha um cenário de insegurança. Então, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma lei geral que ela está centralizando o entendimento de como as empresas deveriam, né, tá lidando com dados pessoais, investindo em prevenção também, que é um grande princípio, na transparência. Então, as respostas, elas estão mais claras hoje. Então, numa dinâmica de negócio e segurança jurídica, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para facilitar muito a vida aqui da área médica e de outras empresas também, né, que estão ali trabalhando, seja no seu core ou no seu dia a dia com dados. E isso é uma realidade e só tende a crescer, né? Então... e trazer segurança, né? Vamos supor, lá na década de 20, que tinha meia dúzia de carro na rua, talvez não precisaria da faixa de pedestre, né? Quando você aumenta muito o tráfego, você precisa de uma faixa de pedestre. Tainara, mas vamos ser prático aqui. Claro. Eu sou médico.
Eu tenho um consultório que eminentemente é clínico, assim, eu atendo 10 pacientes por dia. Eu preciso me preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, sim, porque o médico já presume na sua própria prestação de serviço que ele vai coletar dados e são dados sensíveis, né? Que são dados de saúde. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, você muito bem falou no início desse podcast, que ele não é para um contexto só digital, é para um contexto físico. Então, todos os dados, seja de exame que você está tendo físico lá na hora, enfim, qualquer dado que você está coletando do seu paciente, então eu falo dado aqui pessoal, né? Quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que estar observando essa legislação. É claro que facilita muito se você estiver observando dentro de um contexto macro, né? Então, tu implementar um programa de proteção de dados naquela clínica, e daí esse programa, ele vai estar vendo não só a questão dos dados que estão sendo coletados naquele atendimento, mas também no financeiro, no marketing daquela clínica, no RH com dado de funcionário, na parte de segurança, né? Hoje em dia, para te entrar dentro de um prédio, numa clínica, tu já deixa muitas vezes a tua foto já na entrada para um cadastro. Então, a LGPD tá em tudo isso. E também no atendimento lá, né, frente a frente com o paciente numa clínica. Então, sim, a LGPD, ela é aplicada nesse contexto. E o que fazer, especificamente, né? Por onde começar? Geralmente, como tem muitos processos dentro de uma clínica, de uma empresa que está coletando dados pessoais, a gente tem que realizar um diagnóstico prévio e mapear esses dados. Onde está entrando, onde está saindo, né? Ou seja, quem está tendo acesso também. Para daí, a partir disso, a gente conseguir identificar esses gaps. Olha, então, você utiliza um sistema, por exemplo, que armazena vários dados sensíveis e você não tem nenhuma dinâmica contratual com esse fornecedor. Todo mundo tem acesso, por exemplo. Então, são exemplos de gaps que a gente consegue identificar nesse diagnóstico macro. E assim, a gente vai entendendo também se na prestação de serviço ali, né, com o médico, se os dados que ele está realmente solicitando são necessários, são proporcionais, né, se onde está sendo armazenado é seguro. Então, eu sempre começo com essa dinâmica de diagnóstico para daí ir se aprofundando. Então, e principalmente num viés de atendimento, eu reforço muito sobre a necessidade. E claro, né, a preocupação com o compartilhamento desses dados e por que eu sempre falo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é aplicada para praticamente qualquer negócio, mas tem uns que tem mais impacto e outros têm menos. E eu sempre digo que setor da saúde, financeiro, são os setores que têm ali seus maiores impactos, né? E por quê? Porque o setor da saúde, por exemplo, ele lida com muito dado sensível. E dado de saúde, né, propriamente... Explica o que é um dado sensível. Com certeza. Dado sensível é qualquer dado de saúde, por exemplo, dado biométrico também, dado que fala sobre uma orientação sexual, uma orientação, a religião da pessoa. Isso tudo são dados que, para te prestar um atendimento para alguém, tu precisa coletar. Às vezes até a religião, né, por questões médicas que estão envolvidas também. Então, é pressuposto da prestação de um serviço médico essa coleta. E a LGPD, como ela sabe que dados sensíveis, eles têm mais potencial de trazer danos para nós, né? Porque uma coisa, vou pegar um exemplo aqui do setor financeiro. Uma coisa é vazar os dados do meu cartão de crédito. Tem potencial de me gerar prejuízo? Tem. Mas eu faço de novo o meu cartão, eu tenho um novo número e tá tudo bem, né? Então, vamos assim ser mais simplistas, mas tá tudo bem. Claro. Uma coisa é o dado da saúde, que uma vez que vaza uma informação, por exemplo, se eu sou portadora de determinada doença, alguma doença até que pode gerar discriminação, não tem volta. Aquilo lá, o dano ele foi gerado e vai ser impactado ad eterno, né? Então, isso é um principal fator de diferenciação e por que a LGPD ela limita muito mais o uso de dados sensíveis. Porque por conta desse potencial de dano e de discriminação, né? Então, toda vez que a gente está falando da coleta de dados sensíveis, a gente tem que ser muito mais rigoroso com relação à finalidade, à necessidade e os controles de seguranças que naturalmente devem ser aplicados. Então, esse é o contexto que pesa mais para a área da saúde. Thay, é interessante, né? Porque escutando uma história uma vez, porque você que é médico, gestor de clínica, de hospital, talvez possa pensar que onde que isso encaixa. Eu vou contar um exemplo que eu escutei e que para mim é notório. Uma clínica, um médico que fazia exames de ultrassom, ele
diagnosticou ali que aquela pessoa, que aquela paciente estava grávida. E essa paciente estava tentando engravidar há algum tempo, parará, e ela resolveu deixar, ela já estava perdendo a gestação sempre, ela resolveu deixar mais um tempo para contar para o marido, que também estava esperando muito por esse filho. E o fato é que entre a esposa contar para o marido, e o que aconteceu? Uma loja chegou e deu parabéns para ele e ofereceu para esse marido produtos para a criança, produtos da gestação, para ele presentear a esposa, sendo que ele nem sabia ainda que ela estava grávida. Por quê? Porque o dado foi vazado do consultório médico. Então, por isso que é uma questão lá da faixa de pedestre, uma questão de cultura, né? Às vezes, o médico, ele está fazendo tudo certinho, mas a secretária, ela não tem esse entendimento da gravidade que é isso. Sim. A pessoa que faxina, ou o técnico de TI, o rapaz da TI, enfim, são várias pessoas que precisam estar nessa cultura de cuidar dos dados. E as multas, Tainara, a gente já tem essas multas demarcadas no Brasil. Como que funciona a penalidade? Bacana. Eu vou falar um pouquinho sobre como está isso aqui hoje no Brasil, mas antes, só para não deixar passar esse ponto que você comentou que foi cirúrgico, sobre conscientização de colaboradores, né? Hoje, o elo mais fraco, de fato, de um programa de proteção de dados, de segurança, ele está sempre vinculado a pessoas. E geralmente, os casos que vêm à tona na mídia, enfim, de vazamento de informações como essa, o próprio caso da Clara Castanho, por exemplo, que teve ali também as informações vazadas, né, sobre o processo de adoção que ela passou, tudo indica que conta de uma colaboradora também, reforçam isso, né? O quanto a conscientização é, de fato, importante e o quanto é difícil realmente tu tá controlando as ações quando tem uma pessoa por trás, né? Porque quando a gente fala em segurança e na parte tecnológica, é mais previsível, né? O que a gente consegue esperar ou não, né? E as pessoas têm isso. E hoje em dia, a maior parte dos incidentes de segurança, eles estão vinculados a um erro humano, à engenharia social, né? Então, um grande foco prático aqui, realmente, de fazer algo a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, com certeza a gente pode ser dado no treinamento de pessoas. Daí aqui eu falo sobre o que é ético, o que deve ou não ser feito, né? Numa perspectiva de estar lidando com um dado pessoal, sobretudo um dado sensível, mas também a pessoa conseguir identificar, ainda que de uma maneira mais básica, vulnerabilidades de segurança. Então, encaminhar um e-mailzinho falso, por exemplo, o famoso phishing, né? Fazer com que aquela pessoa saiba identificar minimamente por que aquilo lá não deveria ser clicado, por que ela não deveria estar clicando para estar expondo a empresa, ou passar uma informação confidencial por telefone, ou algum dado pessoal, né? Numa dinâmica de engenharia social. Então, é possível treinar, inclusive, esses colaboradores, fazer testes de engenharia social, disparar um e-mail falso de phishing é um exemplo. Então, você pegou um gancho muito bom ali, que é um grande foco que tem que ser dado na LGPD e que, por vezes, é negligenciado, né? E sobre as multas, eu tava no caminho, eu até vi um meme que eu achei muito engraçado, que o meme era de um papagaio e tava falando, ó, se um advogado, se eu ensinar o papagaio a falar multa de até 50 milhões, ele vira especialista em LGPD. Era esse meme, assim, no contexto de ironia de que tem muito advogado por aí, ou profissional, né, que quer alertar, chamar atenção para essa lei só na base das multas. E fala sobre 50 milhões, enfim, que é realmente uma previsão que tá lá na LGPD, mas é uma previsão que tem que fazer umas ressalvas aí, porque é até 50 milhões, então, e tá limitado ao faturamento da empresa, que é de 2%. Então, para uma empresa receber 50 milhões de multa, ela tem que ter um faturamento correspondente, então, seriam bilhões. Uhum. Então, a multa, ela é uma possibilidade. Claro que isso pode pesar bastante quando a gente está considerando por infração. Então, uma empresa pode ser multada mais de uma vez no ano, por exemplo, e daí esse acúmulo, né, pode ser bastante
representativo. Qualquer valor, né, que tu tá dando ali a título de multa é representativo, pesa para uma empresa, mas no contexto da LGPD, a multa pecuniária, vamos assim dizer, ela é só uma das possibilidades e, ao meu ver, dependendo do negócio, ela nem é a mais grave. Porque hoje a gente tem outras multas que podem ser aplicadas, como, por exemplo, advertência. Então, algo super simples. Outras penalidades, né? Perdão. Advertência, a questão de cancelar o teu banco de dados, então te limitar o acesso a um determinado banco de dados, se identificar que aquele banco de dados ele foi extraído erroneamente, por exemplo, ou que aquilo está apresentando um risco para as pessoas. Isso é uma possibilidade que está lá na LGPD. E se tu tem um modelo de negócio que é vinculado a dados, mas tu limita a tua operação. Vamos lá. Por exemplo, eu uso lá a AWS. Aí os meus dados estão lá na nuvem. Uhum. E aí pode um juiz ir falar assim, ó, o Amazon interrompe aí o acesso dessa empresa aos bancos de dados, é isso? Se foi identificado que aqueles dados que estão armazenados, eles representam um risco de alguma forma massivamente a pessoas físicas, por exemplo, ou que foi constituída de uma maneira erroneamente que está trazendo dano para as pessoas, pela LGPD, sim. Então, teve um caso já no setor imobiliário de bloqueio de uso de dados. A gente já tem esse histórico no Brasil. Então, uma empresa ali que teve processo, enfim. Mas, claro, né? Isso hoje, na prática, isso a gente está falando de possibilidades. Na prática, quem está responsável por penalizar as empresas pelo descumprimento ou por fiscalizar, né? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão não existia até a Lei Geral de Proteção de Dados, é um órgão recente, que já tem ali seus 100 e poucos funcionários, mas ele ainda está sendo constituído. Então, no começo, a ANPD está focando em educar o mercado. Ela está focando em emitir pareceres, dando mais informações sobre alguns termos que ficaram um pouco nebulosos lá na LGPD, sobre o que fazer na prática em termos de segurança da informação. São pareceres, exemplos de pareceres que a ANPD está emitindo para o mercado para ajudar profissionais como da Data Guide a melhor prestar essa consultoria, atender seus clientes. Então, esse primeiro momento, esses 2 primeiros anos, vai ser muito focado em educação. E a ANPD ainda não tem poderes de sair multando uma empresa. As multas que a gente vê geralmente no Brasil pela LGPD é do Procon. São de órgãos que estão ali cooperando em paralelo com a ANPD para realmente, né, não deixar passar alguma dinâmica muito absurda de abuso, vamos assim dizer. Mas ainda não tá acontecendo as multas, o Brasil não tá vendo isso. Isso às vezes passa uma mensagem de que a LGPD não pegou, né? Porque como tem muita empresa que não tá vendo grandes responsabilidades, dinâmicas de responsabilização, passa essa mensagem errônea para o mercado. Mas não é verdade, é porque, na verdade, a ANPD não tem poderes para isso, e para isso tá começando a acontecer nesse ano, especificamente, então já foi passado orientações nesse sentido, e o foco, claro, né, sempre vai ser no grande, que tá ali abusando diariamente, né, e a gente tem muitos exemplos aqui, provavelmente você é incomodado com várias ligações aí por dia, Sim. Então assim, esse vai ser eu imagino que esse vai ser o foco do começo, até que, claro, vai ter dinâmicas de denúncias e vai começar a acessar outro tipo de camada aí de perfil de empresa, então eu imagino que esse vai ser o cenário. Mas se a gente considerar, né, por exemplo, se eu tenho que aprender inglês, o quanto antes eu entrar na aula para aprender esse idioma, mais rápido eu vou aprender, né? Então, como é uma questão de cultura, educação, o quanto antes você começar a se habilitar para isso, melhor. E tem o outro ponto, né? Vamos voltar lá naquele caso do paciente que teve revelado que estava grávida e o marido descobriu. Se aquele marido quiser, não precisa, o órgão não precisa nem estar sabendo que vazou dados, né? Mas se aquele marido ali quiser processar aquela clínica médica, aquele consultório médico, ele tem bala na agulha suficiente e é legítimo, né, para ele executar isso. Então é uma questão assim, não é que se o quão avançado está a regulação e as multas, mas o quão eu estou me preparando para uma coisa que é ética, que é correta, que é certa, e eu preciso buscar excelência nos meus atos, principalmente estando na saúde, que eu trato com dados sensíveis. E aí eu queria a sua opinião, assim, para quem ainda não está olhando para isso, como começar? O que ele precisa fazer primeiro? Qual que é o caminho que você indica?
Bom, se a empresa está seguindo numa perspectiva de ainda não vou contratar uma consultoria para implementar um projeto de adequação, que é o caminho que vai trazer uma conformidade de fato, né, integralmente aqui pensando na empresa, eu começaria investindo em treinamentos específicos, seja para os colaboradores, sobre o que pode e o que não pode na LGPD, seja sobre melhores práticas aí de proteção de dados. Então, invista num treinamento, ainda que curto, mas para não deixar com que esse tema esteja totalmente desassistido, né, dentro da sua clínica, por exemplo. Mas, como melhor cenário, contratar um projeto de conformidade à LGPD. E esse projeto, geralmente, ele vai envolver esse diagnóstico que eu comentei, esse mapeamento do fluxo de dados, a criação de um plano de ação. Geralmente, nesse plano de ação, vão ter alguns treinamentos, vão ter a criação de algumas políticas para formalizar um pouco dessas boas práticas e também para dar transparência para as pessoas, né, para os clientes daquela clínica, por exemplo, e daí verificar também as medidas de segurança, né? Nesse plano de ação vai ser entendido se a empresa, às vezes, está com alguma vulnerabilidade muito marcante ali em termos de segurança para implementar também. Com isso, você tem, implementado, você tem ali a estrutura base de um primeiro grande passo, né, para a sua conformidade. Mas o que eu gosto de reforçar também é que não se adequa ao LGPD e nunca mais fez nada. É uma cultura e tem manutenção. Então, na medida que a empresa vai crescendo, ela precisa estar olhando para isso nas novas áreas, nas novas iniciativas de produto, por exemplo. Se eu estou falando aqui de uma health tech, numa clínica, né, também novos funcionários precisam ser sempre atualizados sobre isso. Esse assunto tem que estar vivo. Então, uma boa saída para isso é a terceirização de um cargo que também é uma novidade na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a figura do DPO, o Data Protection Officer. E esse é também conhecido como encarregado de proteção de dados, né? Esse profissional, eu sempre faço analogia da figura do contador, para explicar um pouquinho sobre ele. Porque o contador, ele é o profissional lá que ele ajuda a empresa a cumprir com obrigações fiscais, contábeis, e no fim do dia assina falando, olha, essa empresa está pagando imposto, está fazendo tudo certinho. O DPO, ele é essa figura muito para a esfera dos dados. Então, o DPO, ele ajuda a empresa a se adequar ao LGPD, e ele, nesse contexto de adequação, ele também ajuda ela a investir em melhores práticas de proteção de dados e privacidade. E é como se no final, de uma maneira representativa, ele assinasse no fim do dia falando, olha, essa empresa tá tudo ok, né? Então, ao optar por terceirizar essa função, por exemplo, tem muitas empresas que têm essa necessidade da saúde, boa parte, por exemplo. Quem não tem essa necessidade são as micro e as pequenas, e algumas startups, mas aí também se é uma startup de 5 funcionários, mas que já tem um fluxo de dados sensíveis, tem um volume de dados sensíveis, ela já tem que ter um DPO também, não interessa. Então, ela tá fora dessa flexibilização. Então, terceirizar um DPO também pode ser uma saída para, numa mesma figura, você já tá olhando para toda essa área. Então, aqui na DataGuide, por exemplo, esse é o nosso carro-chefe, a gente presta esse serviço para diversas empresas de forma terceirizada e, por meio dele, a gente realiza a adequação, mas também a gente oferece treinamentos mais pontuais, quando é uma empresa que tá dando o seu primeiro passo, né, vamos assim dizer. Então, são tudo opções ali no mercado que essa empresa, essa clínica, por exemplo, ela pode se valer para estar começando a direcionar esse assunto, né? Mas como você mesmo falou aqui, é uma cultura, né? Então, é uma cultura de pensar em proteção de dados e privacidade dos dados que está tendo acesso, né? Então, geralmente, para operacionalizar isso, esses são os caminhos, mas no fim do dia, é isso mesmo. Thay, perfeito. Acho que a gente precisa levantar a bola para a importância de se olhar para isso. Estamos na saúde, precisamos caminhar nesse sentido de ter essa excelência e fazer tudo como manda o figurino, né? E cuidar de uma educação, de uma cultura dentro da sua empresa para evitar esses problemas. Como que acha a DataGuide? Fala aí um pouquinho da sua empresa e como que pode te alcançar. Bacana. Hoje, um dos primeiros acessos pode ser por meio do nosso site, que é dataguide.com.br, e a partir de lá vocês podem direcionar para falar com alguns dos nossos especialistas e tirar dúvidas mais específicas. Então, Tainara, eu estou muito em dúvida ainda sobre como que a LGPD é aplicável para o meu negócio, se esse processo aqui, ele
tá ok, não está, ou como aconteceu com você e que acontece com muitas empresas, um fornecedor, ele tá me demandando essa estrutura de segurança, essa estrutura de proteção de dados e tudo isso para eu atingir minha conformidade. Isso é razoável? Isso não é? O que eu preciso para cumprir com esses requisitos que o meu fornecedor está exigindo, por exemplo? Então, fiquem à vontade para entrar no nosso site e trocar essa ideia com algum dos nossos especialistas. A gente presta esse apoio inicial, auxilia as empresas nesse sentido. É sempre um prazer, inclusive. Então, esse é um primeiro contato, mas também atendo por todas as redes sociais, LinkedIn, sou bastante ativa, tenho meu Instagram também. Qual que é o arroba aí da Tainara? É que é um nome que minha mãe não facilitou muito, né? Então eu vou até soletrar. É Tainara, Taynara, Rodrigues, B. Então é por lá que vocês encontram o meu Instagram. E o LinkedIn Tainara Rodrigues. Isso, Rodrigues Bernardo. Então, super fácil de me encontrar. Por Data Guide também, vocês vão acabar chegando até mim. E fiquem à vontade mesmo para me procurar, para trocar tirar essas ideias, tirar essas dúvidas. e geralmente a gente atende por lá, né? E essa dinâmica de fornecedores que você tinha comentado é algo super comum para o mercado, né? Então a gente falou sobre as multas, sobre fiscalização aqui, mas geralmente esse assunto esbarra nas empresas antes mesmo da gente estar verificando qualquer grande dinâmica de penalidade, né? Por quê? Porque o mercado, ele tá levando isso como um efeito cascata, né? Então, uma vez que tu faz o teu dever de casa e implementa essa cultura do teu negócio e se adequa ao LGPD, tu tem que cuidar que os teus fornecedores também estejam de acordo, porque não adianta tu fazer teu dever de casa e tu compartilhar os dados que tu tá tendo acesso com um fornecedor que não faz isso. E tu tem responsabilidades, né, possíveis responsabilidades pelo teu próprio fornecedor. Perfeito. Porque quando eu contrato uma clínica, por exemplo, quando eu tô sendo assistida por uma clínica, eu não sei quais são os fornecedores que ela tem. Então, eu vou responsabilizar no fim do dia a clínica, e a clínica que vai atrás de responsabilizar os seus fornecedores. Então, isso tem gerado uma cadeia realmente no mercado, né, de conformidade e de empresas exigindo que os seus fornecedores estejam adequados. Mas no mercado eu percebo também que tem algumas exigências que elas não são razoáveis para o porte daquela empresa. Então, se você estiver passando por essa situação especificamente, fica à vontade para me procurar aí, que vai ser um prazer ajudar. Perfeito. Então, agradecer a Tainara, o papo, agradecer aos serviços prestados. Sou muito satisfeito com o serviço que a Data Guide presta. E falar para você, meu colega, meu amigo que acompanha aqui no podcast, interesse-se por esse tema, procure estudar sobre esse tema, procure saber investir em educação, em capacitação, para a gente caminhar por um discernimento que eu acho que é extremamente necessário no setor de saúde, a gente cuidar, zelar por essa excelência de dados. Obrigado pela sua audiência, me dá o seu feedback, me manda aí o que você achou do conteúdo, quem você gostaria que estivesse aqui falando, qual tema você gostaria que a gente trouxesse aqui. Você pode dar estrelinhas aí no seu agregador de podcast, no Spotify. Quando você marca aí a estrelinha, você está avaliando o nosso episódio e o nosso programa, e isso melhora a nossa reputação para que mais pessoas podem chegar até ele. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify em vídeo e em áudio, e @Lorenzo Tomé se você quiser falar comigo. Quero seu feedback, ele me ajuda muito. Obrigado, até a semana que vem. Obrigada.